Fala, meus amigos confinados na quarentena! Você aí, eu aqui, nós, para mais uma aula de filosofia! Sem crise, pessoal, professor Ricardo mais uma vez refletindo questões filosóficas. Tudo bem com vocês, gente? Tudo legal? Hoje nós vamos estudar filosofia medieval, também conhecido como filosofia cristã. Mas por que, professor? Que filosofia medieval também chama filosofia cristã? Bom, a resposta é muito simples, que no período medieval, que vai lá do século V depois de Cristo até o século XVII, no início da Renascença, nós chamamos esse período de período medievo ou período medieval. Esse período, a igreja ficou sobre na verdade, a filosofia ficou sobre os cuidados da igreja, vamos se dizer assim. Toda a produção filosófica, ela foi elaborada dentro da Igreja Cristã Católica. E nós vamos entender um pouco sobre isso, tá? Bom, a gente sabe que no século IV depois de Cristo, o imperador romano, ele se converteu ao cristianismo. Na verdade, a mãe dele, Helena, ela já era uma cristã muito devota. Então, o seu filho Constantino, imperador de Roma, também acabou tendo um certo apreço pelo cristianismo. Então, o que ele fez? O imperador Constantino, filho de Helena, ele decretou e oficializou a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Antes de Constantino, o cristianismo, como vocês sabem ou não saibam, ele era perseguido pelo Império Romano. Os romanos matavam os cristãos, não gostavam dos cristãos, perseguiam o cristianismo. Era considerado uma seita, tá? Pervertida. Mas depois o cristianismo conseguiu reverter o quadro, tá? Através de Constantino. Então Constantino oficializou o cristianismo como uma religião oficial do império. Então todos aqueles templos que era dedicado a outros deuses lá da mitologia greco-romana foram se transformando em igrejas e catedrais. Ok? Só que logo depois, no século V, o que aconteceu? Houve a chamada queda do Império Romano. Roma foi invadida pelos bárbaros, lá os vikings, os godos, os visigodos. Então, a única instituição que ficou em pé foi a Igreja Católica. Entendeu? E a igreja, ela se tornou, vamos dizer, uma espécie de depósito de todo o conhecimento produzido até a antiguidade, até aquele período, no século V. Então, todo o Ocidente passou a ser reconstruído tendo como um dos principais alicerces o catolicismo, o cristianismo católico. Então, nesta época, gente, a grande maioria das pessoas era analfabeta. Sim, praticamente 90% das pessoas eram analfabetas, não sabia ler e escrever. Apenas uma pequena parcela é que tinha condições de estudar e sabiam ler e escrever. Eram alfabetizadas. Então, se você quisesse, nesta época, aprender a ler, a escrever, ter uma carreira acadêmica, ter uma carreira... se você, por exemplo, gosta de música, quer aprender partitura, quer ter uma vida mais oficializada dentro da sua área que você desejasse ter, você teria que ingressar dentro de uma instituição católica, entendeu? Não havia escolas, entendeu? O que havia eram mosteiros, seminários e convento. Então, se você, homem, menino, moça, rapaz, quisesse aprender a ler e escrever, ou você tinha que se tornar um padre, uma freira ou um religioso.
Por isso que a filosofia no período medieval, os filósofos dessa época, dificilmente não são religiosos. Na verdade, a maioria, 99% dos filósofos do período medieval, ou ele é um padre, ou ele é um bispo, ou ele é um cardeal, ou é um religioso, um monge, por exemplo, não um monge budista, tá? Monge católico. Então, toda a produção filosófica tinha como intenção dar justificativas filosóficas à fé cristã. Então a filosofia, no período medieval, ela ficou atrelada e a serviço dos dogmas religiosos, das verdades sagradas da igreja. Então nenhum filósofo nessa época podia ir contra o que estava escrito nos textos bíblicos e nos dogmas religiosos. Então, os filósofos dessa época, toda a sua produção filosófica não podia ir contra ou pensar diferente do que a igreja cristã, católica, na época ensinava, ok? Tendo essa introdução, então vamos lá. Bom, filosofia medieval foi desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média, tá? Aqui, ó, século V até o século, na verdade, aqui até o século XVI, tá? Para XVII. Aqui nós chamamos isso de Idade Média, esse período. Trata-se de um período de expansão e de consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. Foi quando eu falei para vocês, quando Constantino ele decretou a religião como religião oficial o cristianismo, que até então não era. Tá? Filosofia medieval tentou conciliar religião com a filosofia, ou seja, tentou conciliar fé e razão. Tá? Então a filosofia medieval é conhecida dentro da história da filosofia como um período onde a fé e a razão foi sintetizada. Tá? É um período onde teve muitos esforços filosóficos dentre os filósofos para sintetizar, unir razão, filosofia e religião, a fé, ok? Ou seja, consciência cristã com a razão filosófica. Beleza? Até aqui tranquilo? Então, bora lá! Uhul! As principais características da filosofia medieval são, ou seja, uma visão uma visão panorâmica, tá? Inspiração na filosofia clássica. O que isso significa? Ou seja, os filósofos do período medieval, como eu falei para você, eles pertenciam geralmente ao clero e eram religiosos, eles se inspiraram nos textos antigos da Grécia. Aqueles textos de Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, ou seja, todos aqueles filósofos da antiguidade. Então essa foi a inspiração dele. Eles liam esses textos para elaborar teorias filosóficas para justificar a fé, tentar unir a fé e a razão. Tá? A união da fé cristã com a razão, ou seja, usar argumentos filosóficos para falar da fé cristã, utilizando conceitos da filosofia grega ao cristianismo, ou seja, fazer uma espécie de teologia. Tá? Espécie não, na verdade fazia uma teologia. Aqui nascia uma teologia, que é falar de forma racional da fé. Busca da verdade divina. Tá? Uma busca filosófica da verdade. Então, o período medieval é quando a filosofia ela entra para justificar a crença cristã. Ok? Então vamos lá. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero. Agora vocês sabem por quê. Porque não existiam escolas para todo mundo. Você queria aprender a ler e escrever, você tinha que entrar dentro de uma instituição da igreja. Tá? A moça geralmente ia ser freira, o rapaz ia ser monge, ou ele ia ser padre. Então ali dentro do seminário, do convento, do mosteiro, é onde eles aprendiam, onde eles eram instruídos, onde eles eram alfabetizados. Eles aprendiam o grego, aprendiam o latim, a ler, escrever e tudo mais. Tá? Então geralmente os filósofos pertenciam ao clero por causa disso, ou eram religiosos. Nesse momento, grandes pontos da reflexão
para os estudiosos eram, olha só os pontos de pesquisa desses principais filósofos: a existência de Deus, né? Ou seja, buscar argumentos racionais para a existência de Deus, a fé e a razão, unir a fé com a razão, a imortalidade da alma humana, tentar compreender e justificar filosoficamente que a nossa alma é imortal, que só morre o corpo e não a alma, a salvação, buscar fundamentos racionais para explicar a nossa salvação, para explicar o pecado e a encarnação divina, ou seja, Deus que se fez homem, Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. O livre-arbítrio, tá? Justificar se nós somos realmente livres e buscar argumentos filosóficos para justificar que nós nascemos livres e que o nosso livre-arbítrio é por meio do nosso livre-arbítrio, por exemplo, que às vezes a gente nega as verdades de Deus e acaba cometendo o pecado, tá? E dentre outras questões. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas nesse período medieval, ainda que pudessem contemplar os estudos científicos, não podiam se contrapor às verdades divinas relatadas na Bíblia. Ou seja, então esses filósofos do período medieval, e 99% deles pertenciam ao clero, né? Pertenciam à igreja, eram padres, bispos ou cardeais, eles não podiam ir contra aquilo que eles acreditavam ser verdades divinas, tá? O que a igreja ensinava, os dogmas religiosos, ok? Então vamos lá. Uma vez que na Idade Média foi um longo período da história ocidental, dividimos a filosofia medieval em 4 fases, tá? A primeira fase nós chamamos de filosofia dos padres apostólicos, que depois nós vamos ver o que é isso. Depois a filosofia dos padres apologistas, nós vamos entender também o que é os padres apologistas. Terceiro, a patrística. E quarto, a escolástica. Então, esses 4 períodos é que divide o período medieval. Nós vamos estudar os 4 períodos e cada período vai ter uma característica diferente dentro da filosofia e filósofos que representam cada uma delas, ok? Vamos lá, professor, eu quero ver como é que é esse tal de padres apostólicos. Então, vamos ver. Filosofia dos padres apostólicos. Como o próprio nome já diz, apostólico vem de apóstolos. Então, são aqueles apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Jesus, tá? No século 1 e 2, tá? A filosofia desenvolvida esteve relacionada com o início do cristianismo. Então foi o início, lá do século 2, do século 1 ao século 2, ou seja, no início do cristianismo. Então eles são chamados de padres apostólicos. Por que padres apostólicos? Porque eles fazem parte da sucessão apostólica do primeiro século, tá? Entre o século I e o século II. Portanto, os filósofos desse período estavam preocupados em explicar os ensinamentos de Jesus Cristo no meio pagão. Ou seja, esses apóstolos, eles tinham como principal objetivo ensinar o evangelho, ensinar os ensinamentos do seu mestre Jesus para um mundo greco-romano, que eles chamavam de meio pagão. O maior representante desse período apostólico é o apóstolo Paulo de Tarso, tá? Que é aquele que escreveu partes do Novo Testamento, carta de São Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, carta de São Paulo a Tessalônica, tá? Aos Efésios, aos Hebreus. Então, Paulo é o principal, que é esse aqui, ó, tá? Esse cara aqui. Ele foi o principal, Paulo aqui, ó, tá? O principal representante desse período. Ele foi o que mais disseminou, ele foi o que mais pregou os ensinamentos de Jesus no mundo pagão, no mundo greco-romano. Ele pertence a esse período da filosofia que nós chamamos de padres apostólicos, ok? Mas nós também temos a filosofia dos padres apologistas. Professor, o que é esse negócio de apologistas? Apologista vem de defesas, tá? Aqueles que defendem. Que iniciou lá no século III ao século IV.
são chamados de padres apologistas, utilizavam as mesmas figuras de linguagem e argumentos para dialogar com os gregos. Ou seja, eles usavam a filosofia, a mesma linguagem filosófica, para argumentar, para pregar a fé em Jesus Cristo. Ou seja, eles usavam já a filosofia, a mesma forma lógica e sistemática da filosofia, para falar do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, tá? Beleza? Um dos principais representantes dessa época é esse cara aqui, ó, chamado Justino o Mártire, tá? Nesse período destaca o apologista, tá? Por que apologista? Porque ele defendia filosoficamente os ensinamentos de Jesus. Apologista vem de defesa, tá? Filosofia patrística. Quem que é essa filha? O que é isso, professor? Filosofia patrística. Foi desenvolvida a partir lá do século IV e permaneceu até o século VIII. Tá? Mas o que é isso, professor? Patrística vem de pater, que quer dizer pai, em latim. Tá? Então, são os primeiros padres da igreja. Tá? Considerados os primeiros padres da igreja. Recebe esse nome porque os textos desenvolvidos no período foram escritos pelos padres da igreja. Por isso chama patrística, entendeu? Ó, tá? Que em grego, que em latim é pater, que quer dizer pai, ok? A patrística preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega. É aqui que é onde vai acontecer mais fielmente a adaptação dos textos gregos para a fé cristã. Ou seja, os argumentos utilizados de forma filosófica para justificar e dar basamento à fé cristã. Tá? Então eles se preocupavam em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios cristãos. Baseava-se nas obras de Platão. Então, esse período da filosofia patrística, eles utilizavam muitos textos de Platão, tá? Desse filósofo aqui, do século IV a.C., eles usavam o texto desse filósofo Platão e adaptava para justificar e dar embasamento filosófico à fé cristã. Tá? O principal padre dessa época foi Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho de Hipona, que é esse cara aqui, ok? Ele foi o principal representante. Ele estudava profundamente a filosofia de Platão e elaborou uma teologia misturando a fé cristã com a filosofia, dando argumentos filosóficos à fé cristã, ok? Então vamos lá. E temos também a filosofia escolástica. Nossa, professor, escolástica, que nome mais esquisito. Calma lá, vamos ver, tá? Esse período da escolástica foi um desenvolvimento filosófico medieval que se desenvolveu durante o século IX ao século XVI. O filósofo mais importante foi São Tomás de Aquino, esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ó. Ele elaborou a sua chamada Suma Teológica, que é um conjunto de livros que ele escreveu com vários volumes, aonde ele usou da filosofia de Aristóteles, esse cara aqui, ó. Ele estudava Aristóteles profundamente para elaborar a sua teologia, para dar justificativas filosóficas à fé cristã. Você lembra que na patrística, Santo Agostinho utilizava Platão, né? Então, São Tomás de Aquino utilizava Aristóteles, que é um outro filósofo. Então, São Tomás de Aquino, ele sintetizou a filosofia de Aristóteles e transformou numa teologia cristã católica, tá? Então, nós temos aqui São Tomás de Aquino, onde estabelece os princípios para provar a existência de Deus. Ele cata referências filosóficas, principalmente de Aristóteles, para provar racionalmente, filosoficamente, a existência de Deus. Ela surge com o intuito de refletir sobre a existência de Deus, da alma humana, da imortalidade. Em suma, desejam justificar a fé a partir da razão, utilizando Aristóteles. Por isso, os escolásticos defendem que era possível conhecer a Deus através do empirismo, da lógica e da razão. Ou seja, por meio da razão, nós alcançaríamos
as verdades a respeito de Deus e provaríamos a existência da alma, a existência de Deus, a existência do livre-arbítrio, tá? Então a fé passaria a ser explicada de forma racional utilizando os textos de Aristóteles, ok? Então vamos lá. Educação na Idade Média. Eu trouxe um videozinho aqui só para vocês dar uma olhada. Vamos lá, como que era a educação na Idade Média? Assim vocês vão ver um pouco o contexto dessa época, da filosofia medieval e cristã. A Idade Média foi o período da história que durou vários séculos, quase 1000 anos. Ela começou no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e terminou em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Ela foi intermediária entre a Antiguidade e a Idade Moderna. Foram séculos de história onde muitas coisas aconteceram. Durante muito e muito tempo, a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas ou a Grande Noite de 1000 anos. Ela era chamada assim porque o pessoal que veio depois, como os renascentistas, humanistas e os iluministas, viu a Idade Média com maus olhos, pois naquela época a Igreja controlava toda a sua população. O conhecimento científico era muito limitado. Então eles viam como uma época muito negativa, um período de muita escuridão. Por isso a chamavam assim, já que achava que o humanismo, o renascimento e o iluminismo tivesse sido um momento de iluminação, onde o homem conseguia se expressar. Mas a Idade Média não foi tão ruim assim. Lá surgiram muitas coisas que estão nas nossas vidas até hoje, como os bancos, as cidades, as universidades, e também a maior parte dos contos de fadas surgiram lá. Foi um período super importante. Mas vamos para a parte que nos interessa, a educação. Como naquele período a Igreja controlava tudo, não seria diferente nas escolas. A Igreja Católica tinha todo o domínio da cultura e da educação. Ela era a instituição que criava e selecionava todos os escritos, os ensinamentos, as práticas, todo o conhecimento basicamente. Exemplos disso são as escolas monásticas e as paróquias. As monásticas visavam inicialmente apenas a formação de futuros monges, funcionando de início apenas como internato. Mais tarde abriram novas escolas com o propósito da formação de leigos cultos, filhos dos reis e dos servidores também. O programa de ensino no começo era muito simples: aprender a ler e escrever, conhecer a Bíblia, se possível de cor, canto e um pouco de aritmética. Foi se enriquecendo de forma a incluir o ensino do latim, gramática, retórica e dialética. E as escolas paroquiais eram voltadas principalmente para a formação de padres, e ensinava-se basicamente temas religiosos, já que o seu objetivo principal era a formação sacerdotal. As escolas palatinas eram um pouco diferentes, tinham como objetivo a formação mais ampla do indivíduo. Estudavam nessas escolas principalmente os filhos dos nobres. As principais disciplinas estudadas eram gramática, aritmética, geometria, astronomia, dialética, retórica, filosofia e música. Também tinha as escolas catedrais. Basicamente a função delas era formar grupos de corais para os coros das igrejas. No século IX surgiu a filosofia escolástica e permaneceu até o início do Renascimento. Ela é uma das vertentes da filosofia medieval. O maior representante da escolástica foi o teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino, conhecido como o príncipe da escolástica. Segundo ele, o segredo era racionalizar o pensamento cristão, ou seja, refletir sobre a aproximação entre a fé e a razão. Logo em seguida, no século XII, surgiram as primeiras universidades. Eram comunidades formadas por mestres e estudantes, voltados para o ensino, pesquisa, produção de conhecimentos, reflexão e debates. Elas servem de modelo para as universidades que temos até hoje. Após uma formação básica formada por gramática, retórica, aritmética, geometria, filosofia, lógica e astronomia, os estudantes podiam prosseguir seus estudos em áreas específicas, como por exemplo medicina, teologia e direito, que foram os primeiros cursos universitários da época. Mas quem eram os estudantes? Bom, a grande parte vinha da nobreza, pois esta camada social possuía recursos financeiros para manter os filhos nas escolas. Já os camponeses e seus filhos, sem recursos financeiros e presos às suas obrigações, não tinham acesso à educação escolar, ficando sem saber ler e escrever por toda a vida. E como não é novidade, mais uma vez a mulher não teve espaço para a educação.
submissa e inferior ao homem até mesmo na criação, pois recebia menos alimento que os homens e também ficava alheia à educação. Atribui-se valor à mulher na Idade Média a partir de algumas figuras como Catarina de Siena e Joana d'Arc. Catarina foi a terceira na ordem dos pregadores, filósofa escolástica e teóloga do século XIV, e a Joana d'Arc é uma heroína francesa, santa padroeira da França e foi chefe militar da Guerra dos 100 Anos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Viu só, galera? Vocês viram por que esse período chama de escolástica? Foi porque quando surgiu as primeiras universidades, tá, onde os assuntos sobre fé, teologia, passaram a ser ensinadas e dentro das instituições acadêmicas, ok? Beleza? Então, aqui fica aquele abraço, um grande beijo a todos e tchau!